Boa tarde, queridos. A paz de Jesus a todos. Vamos, então, compartilhar mais um tema com vocês sobre os móveis do santuário. Nos móveis do santuário, Cristo está revelado. Vamos, então, orar para nós começarmos o estudo de agora? Soberano Deus, Pai de misericórdia e bondade, louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque só o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos a tua santa palavra. Estamos maravilhados com o assunto do santuário e a justiça de Cristo, porque o Senhor deixou tudo registrado para a nossa salvação, para nosso perdão, para a reconciliação. Ó Pai amado, ajuda-nos a entregarmos as nossas vidas completamente a Ti. Que o Senhor faça em nós o Teu querer e o Seu efetuar segundo a Sua boa vontade. E agora que nós vamos estudar sobre os móveis do santuário e o nosso Senhor Jesus Cristo revelado em cada móvel, que o Senhor nos mostre, que o Senhor nos revele, que o Senhor nos ensine com essa didática tão perfeita que o Senhor fez através do assunto do santuário. Pai querido, nós te agradecemos essas bênçãos e pedimos no doce nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Nós vamos então estudar sobre os móveis do tabernáculo terrestre, uma jornada diante da presença de Deus. Vamos lá. Então, aqui os móveis do santuário, nós vamos ver a relação com o ministério de Cristo. O interessante é que Salmo 77, 13 fala assim: o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Então, tudo que a gente está estudando, todas as doutrinas bíblicas, toda a verdade, tudo está no santuário. Tudo está revelado nesse assunto tão tremendo que a gente está estudando durante essa semana. E a gente vai ver que essa estrutura foi milimetricamente determinada por Deus, em todos os detalhes, até nas argolas, nos pregos, nos detalhes, nas bases, tudo Deus deixou escrito, tudo determinado, porque deveria ser conforme o modelo que foi mostrado no monte para Moisés. Então, a gente vê aqui uma estrutura que era cercada por cortinas e colunas, e o santuário propriamente dito, que a gente vai ver que é aquele móvel ali dentro. E aqui fora, no pátio, a gente vai estudar cada um e o significado deles. A gente vê na palavra que há 3 templos registrados na palavra do Senhor. O primeiro templo é qual? O verdadeiro, o celestial, e a morada do Deus Altíssimo, onde Cristo intercede por nós. E está lá em Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo, qual o Senhor fundou e não o homem. Então, esse santuário é o original, de onde Moisés tirou a sua cópia, de onde ele fez esse modelo que foi apresentado para ele. Mas, irmãos, não era a vontade do Senhor que fosse construído um tabernáculo terrestre. Porque Deus queria habitar onde? Onde? No templo humano. Deus queria habitar no nosso coração, no coração dos israelitas. Mas como houve rebelião, como houve murmuração, como houve rebeldia, então Deus permitiu que fosse construído o tabernáculo para que ele pudesse ensinar, o plano da redenção, o plano do resgate do ser humano. Então aqui o templo humano é o segundo templo, é onde o Espírito Santo habita. Lá em 1 Coríntios 3,16, vocês conhecem muito bem esse texto, né?
Não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 6,19 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e de que não sois de vós mesmos? Nós não nos pertencemos. A nossa vida não é nossa. A nossa vida pertence a Cristo. Então, a Ele, tudo. Por isso que Paulo fala, em Cristo vivemos, nos movemos e existimos. Tudo por Cristo, para Cristo e em Cristo. Então, assim deve ser a nossa entrega, assim deve ser a nossa completa consagração ao Senhor. E o terceiro templo que Jesus teve que fazer, acabou fazendo, a gente vai ver o porquê, com as suas cerimônias, o templo terrestre, destinado a ensinar o homem a depender totalmente de Deus para tudo. E por que então Deus pediu que se fizesse um santuário? Está aqui, ó, em Êxodo 25:8. E me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Vocês estão percebendo que Deus queria fazer o quê? Habitar onde? No templo do nosso coração. Como não foi aberto desde a época dos israelitas, o que Deus fez? Ele falou assim, mas eu quero estar com eles. Eu quero estar no meio deles. Ele que foi buscar. Então, o que ele faz? Então, construam um tabernáculo e eu estarei com vocês. Que Deus é esse, gente? É maravilhoso. Ele que nos busca, Ele que nos resgata, Ele que vai atrás, Ele que corre atrás de nós. E o que a gente faz? A gente foge dele. Mas está aqui. Cada verdade do Evangelho está centrada no serviço do santuário. Todas as doutrinas bíblicas estão centradas no santuário. Qualquer doutrina que você falar está no santuário. A doutrina da lei, a doutrina do sábado, a doutrina da mortalidade da alma, a doutrina do juízo investigativo, a doutrina da volta de Jesus, a alimentação, tudo, absolutamente tudo está dentro do assunto do santuário. Por isso que ele é o cerne, ele é o principal, a principal doutrina. Em volta dela rodam todas as demais doutrinas bíblicas. E a gente sabe que, como Deus mandou construir esses santuários, alguns foram surgindo. O primeiro, nós sabemos que era aquele tabernáculo móvel que Moisés construiu. Está lá em Êxodo 40. Ficou... Que foi, Igor? Sim. O segundo foi o templo construído por Salomão. Ele absorveu tudo que tinha no tabernáculo de Moisés, porque a gente sabe que Davi queria construir, mas não pôde, e o filho dele construiu esse templo. Só para vocês terem uma ideia, no templo de Salomão tinham 10 mesas da proposição, 10 candelabros. A pia de bronze que ficava no pátio era enorme e tinha esses 12 bois segurando. Então, assim, tudo muito luxuoso, tudo muito além daquilo que foi o de Moisés. Só que ele foi destruído pelos babilônicos. O terceiro templo foi reconstruído por Zorobabel, vocês sabem, quando eles voltaram do exílio. E o quarto templo, muito luxuoso, muito rico também, foi reformado por Herodes, mas foi abandonado pelo Senhor. O Shekinah não se manifestava mais. E destruído pelos romanos no ano 70, pelo general romano, que lembra o nome? Tito, exatamente. Mas agora a gente vai ver o santuário terrestre. O que ele prefigurava? Ele prefigurava a redenção e a mediação de Cristo. Olha só o que fala o Desejados Todas das Nações 1:42. Em cada sacrifício, a morte de Cristo era exemplificada. Em cada nuvem de incenso acendia sua justiça. Seu nome ressoava ao toque de cada trombeta do jubileu. No impressionante mistério do Santo dos Santos, habitava sua glória. Jesus era o pão, Jesus era o candelabro, Jesus era o sacrifício, Jesus era o sacerdote, era o sumo sacerdote. Tudo, absolutamente tudo, apontava para Cristo e a sua obra
mediadora no santuário celestial. A obra redentora. Isso é o quê? A didática de Deus. Deus quer nos ensinar. Então, ele faz isso de uma forma tão detalhada para que a gente aprenda que ele nos ama e que ele quer nos salvar e não nos condenar. É muito tremendo esse assunto do santuário, que a gente só vê a salvação. Aqui, mostrando também que era um modelo do céu, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse santuário, então, ele era sombra ou modelo. Vocês já ouviram falar nos termos tipo e antítipo? A palavra tipo significa aquilo que estava lá atrás, que era a sombra. Por exemplo, o tipo do sacerdote era o sacerdote. E o antítipo é o quê? É a realidade, é o que está no futuro. Quem é o antítipo do sacerdote? Cristo, o sumo sacerdote. Então, vocês vão ver muito esse termo, tipologia, tipo, antítipo, tá? Nesse assunto do santuário. Sombra é o que está lá atrás, realidade é o que está na frente. Então, ele era o modelo, ou sombra, ou tipo do santuário celestial. E o serviço foi tão bem planejado pelo Senhor, que toda obra era o tipo ou representação da obra que o Filho de Deus faria na terra e no céu para a redenção da raça perdida. Gente, isso é muito importante, porque muitos estão ensinando que a expiação de Cristo foi concluída quando ele morreu na cruz. Isso é uma falácia, é uma mentira. A obra da expiação de Cristo não terminou na cruz. Por quê? O que ele está fazendo hoje no santuário celestial? Intercedendo, mas está fazendo ainda o quê? Expiação. Então não acabou ainda a expiação. Só quando terminar tudo é que vai ser concluída. Nós estamos vivendo um grande dia da expiação. Lembra do dia da expiação, o dia do juízo, 10º dia do 7º mês? Em que se fazia expiação pelo povo, pelo sacerdote, pelo santuário. Então, agora, Jesus está fazendo expiação pelos nossos pecados. O que é expiação? Alguém pode me definir o que é expiação? Uma palavrinha? 2, 3. Oi? Purificação, perdão, justificação, reconciliação. Tudo isso é expiação. E aqui no sistema de tipo e antítipo, eu botei alguns exemplos. O santuário terrestre é o tipo, o celestial é o antítipo, o pátio é o tipo, a terra é o antítipo. Lugar santo e santíssimo também tem na terra e no céu. Sacerdote era Cristo, cordeiro era Cristo, a oferta era Cristo. Então, tudo era Cristo. O candelabro. Cristo? A gente vai ver, já o que é o candelabro. Os pães, a gente vai ver. Vamos lá. Gente, é tão tremendo a cruz inserida no santuário, que as tribos de Israel, elas se organizavam em volta do santuário, não aquele monte de barraca em volta, não. Eles se organizavam em grupos por tribos, formando uma cruz. Vocês sabiam disso? Demais. Olha só. Ao leste, o leste é a frente do santuário, onde ficava a entrada. Ao leste ficavam as tribos de Judá, Isacar e Zebulon. No oeste, que é atrás, ficava Benjamim, Manassés e Efraim, onde está a arca, lá atrás. No norte, onde está aqui a mesa com os pães da proposição, era Dan, Assé, Naftali. E ao sul, onde fica o candelabro, Rubem, Gade e Simeão. E a tribo de Levi, ela era dividida ali bem próximo ao santuário, que eles não tinham a tribo formada junto com eles. Então, a gente vê que o santuário, a cruz, é o grande centro de todo o plano da redenção. E vocês vão ver essa cruz maior, mas existe uma cruz menor. Onde? Vocês imaginam onde tem uma cruz menor aqui representada no santuário? Vou mostrar. Mas antes, eu queria mostrar para vocês que sobre o tabernáculo
pairava coluna de nuvem durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite, e guiava os israelitas também quando eles peregrinavam. Isso mostrando o quê? Sombra, calor, proteção divina. Deus mostrando, eu estou com o meu povo. E a gente pode trazer isso para a gente. Ele nos dá a sua sombra de dia. E ele nos dá... Aqui? É a trombeta. E ele dá o calor à noite. Lá em Salmo 91 fala o quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que coisa, né? Então, agora vamos ver a cruz menor. Onde está a cruz menor? No interior do santuário terrestre, dentro do lugar santo e estendido até o lugar santíssimo. Vocês conseguem ver que os móveis eles estão dispostos em forma de cruz? Quem está aqui no pé da cruz, no átrio, no pátio? O altar dos holocaustos. Logo depois o que é? A pia. Os braços da cruz. O candelabro e os pães. No centro ali, você tem o altar do incenso. E lá na ponta da cruz, o quê? A Arca da Aliança, lugar santíssimo. Sabe o que isso mostra? Que somente aqueles que estão ao pé da cruz, no altar, onde era ali pedido perdão pelos pecados, somente aqueles que pedirem perdão e confessarem seus pecados ali no altar, no altar do sacrifício, é que poderão adentrar o santuário. Só que tem algo que vai estar impedindo o seu acesso até a sala do trono da majestade. Que é o quê? Tem algo que você tem que passar primeiro antes de ter acesso ao trono de Deus. O que ficava ali no meio? O altar do incenso. Por quê? As brasas, a gente vai ver, do holocausto, dos novilhos que eram queimadas ali, elas eram misturadas ao incenso, no altar do incenso. O que é o altar do incenso? Alguém lembra? A intercessão de Cristo. Então, veja bem, lá os pecados foram confessados, só que ele não pode adentrar direto a Deus. Vai para onde? É misturado com a essência, aquele perfume da essência de Cristo, que é o incenso. Quando tem essa mistura, aí sobe a fumaça. E vocês lembram que o véu do santuário não tocava o teto? Ele era aberto para que essa fumaça pudesse ir para onde? Para o Santíssimo. E chegava até quem? O Pai. Agora o Pai recebe as nossas orações, recebe as nossas confissões e responde às nossas orações. Vocês estão vendo como não tem como a gente ter acesso ao trono da majestade se não for por Cristo? Então, quando que começa a nossa escalada com Cristo? É ao pé da cruz. É ao pé da cruz, confessando todas as nossas falhas todos os dias. Aí sim, essas nossas confissões, através de Cristo, chegam ao santuário celestial. Gente, é tremendo demais isso. Então, consistia de uma tenda, o santuário, com paredes de madeira de acácia, contendo um forro de 4 camadas de madeira, de materiais, perdão. O interior de linho fino dobrado, o exterior com peles de carneiro, tintas de vermelho, tudo tem significado. E uma coberta de peles de texugo por cima. O edifício propriamente dito, ele era pequeno, era menor que essa capela. Tinha 6 metros por 18. Ou mais ou menos isso, né, Ney? 6 metros por 18. Aqui é um pouquinho maior. E uma fachada externa chamada pátio, com aproximadamente, o todo, 22 metros e meio por 45. Então, esse daí são as medidas. E antes eu queria mostrar um detalhe aqui para vocês, que a tenda propriamente dita ela era feita de madeira de acácia. O Ivan mostrou hoje
ou foi ontem, agora estou aqui confusa, que essa madeira era revestida de ouro puro. Puríssimo, foi hoje, né? Na construção do tabernáculo. O que significa madeira de acácia? Como que é a madeira de acácia? Alguém sabe como é a madeira de acácia? É uma madeira... Ela é resistente, mas porém ela é o quê? Torta, cheia de nó, cheia de imperfeição. O que é madeira de acácia? Nós. Precisa estar coberto com o quê? Com o ouro da justiça de Cristo. Para refletir a glória para o mundo. Porque nós mesmos não podemos refletir glória alguma, somente quando estamos cobertos com o ouro da justiça de Cristo. Gente, isso é demais. Então, a gente vê aqui o tamanho. E as cobertas, olha só, a cobertura do santuário era assim. O linho entrelaçado com os querubins dourados, mostrando a pureza e santidade. A cortina de pelos de cabra, mostrando a pureza de Cristo, sem pecado. A cortina de pelos de carneiro tingida de vermelho, mostrando a mansidão de Cristo. A cortina azul, mostrando a justiça e o caráter de Cristo e a sua divindade. A púrpura, que é aquela cor meio arroxeada, né? Mostrando a realeza e a majestade de Cristo, o carmesim, o sangue, e a cortina de peles de texugo, que é tipo um golfinho, mostrando a simplicidade, porém resistência, tanto é que essa ficava por cima, podia pegar chuva, mas sem beleza exterior. O que a Bíblia fala em Isaías 53? Que Cristo não tinha nada de aparência que pudesse atrair, de beleza exterior. Ele atraía com o quê? Com a sua palavra, com o seu caráter. Vocês estão vendo que Deus, ele marcou todos os detalhes. Tudo, absolutamente tudo. A cortina mais bela ficava no interior da tenda, que era o véu que separava o lugar santo do Santíssimo. Quanto mais se afastava do lugar santo, em direção ao pátio, menor era a preciosidade dos materiais usados. Toda a beleza da parte interna representa a natureza divina de Cristo, o seu caráter puro. Toda a parte externa significa a natureza humana de Jesus, sem aparência e sem beleza, assim como nós somos. E ele é um como nós. É como um de nós. Né? Ah, sim. Aham. Olha lá, as tábuas de madeira de acácia, como o Ivan mostrou, cobertas de ouro. As argolas, a medida da tábua era mais ou menos de 4,5 metros por 66 centímetros. Cada lado do santuário tinha 20 tábuas apoiadas em 40 bases de prata. Vocês lembram o que significa essa base de prata? É, o alicerce. Mas mostrando o quê? Resgate e redenção, isso mesmo. Redenção da alma, né? E para o ocidente ficavam 6 tábuas. Agora a gente vai ver o pátio, a parte de fora, onde acontecia o sacrifício e a purificação. Vamos ver. O pátio tinha um formato retangular e era fechado por cortinas de linho fino, trançado e penduradas em colunas de bronze. As colunas eram enfeitadas com vergas e ganchos de prata, e as cortinas eram suspensas a partir dos ganchos de prata. Tudo tem detalhe. Por que é suspenso? Porque a nossa vida, nós somos o linho. O linho, que é um pano mais rústico, a nossa vida é sustentada por quem? Por Cristo. A porta ou entrada de cerca de 9 metros ficava para o leste. Lembrando que a frente não é norte. A frente é o quê? Leste, onde nascia o sol. Lembrando que o sol estava para trás e o verdadeiro Deus estava lá no Shekinah, tá? As cortinas que formavam a porta do pátio eram de estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido e eram suspensas por 4 colunas de bronze. E a altura do pátio, isso aqui que é muito interessante. A altura do pátio era somente metade da altura do tabernáculo. Ó, a cortina do pátio ficava aqui e o tabernáculo ficava onde? Mais alto.
Então, de longe, quem está de longe viu o quê? Só a cortina? Viu o quê? Todo o tabernáculo. E ele era de ouro, e reluzia, e ofuscava, e brilhava. Olha só, o brilho da prata, do bronze, das colunas, tudo era visto. E o pátio significava a terra. Isso significa que contemplar as glórias do tabernáculo significa que devemos olhar acima do pátio, porque o pátio é a terra. Então, nós temos que olhar para a terra, para as nossas coisas, para os nossos afazeres, para a nossa vida? Não. Devemos olhar para onde? Para o céu, para o tabernáculo. Vocês estão percebendo como os detalhes que Deus faz? Não poderia ser do mesmo tamanho, mas fez mais baixo, para que nós pudéssemos aprender a contemplar o céu e olhar a obra que Cristo está fazendo em prol do homem. Vamos ver aqui os móveis do pátio. Quais são os móveis do pátio? Quem sabe? Incenso não. Altar? Altar do holocausto, ou altar de bronze também chamado, ou altar do sacrifício, e a pia de bronze ou de cobre. Isso, 2 móveis só. Vamos ver aqui, o altar de bronze. Não consigo ler nem aqui nem lá. Vamos lá. Era o local de sacrifício e redenção. Ninguém se aproxima da presença sem antes lidar com o pecado. E a presença era onde? No lugar santíssimo. Então, ninguém pode chegar à presença de Deus a não ser que você lide primeiro com o pecado. Como que se lida com o pecado? Confessando, pedindo perdão e recebendo absolvição, recebendo esse perdão. Aí mescla com o quê? Com a mediação de Cristo, com a intercessão de Cristo. Aí chega ao Pai. Só assim chega ao Pai. Lá em Êxodo 27, de 1 a 8, fala sobre esse móvel, né? O altar dos holocaustos. Tinha mais ou menos 2,25 metros, localizava-se entre o santuário e a entrada, mais próximo da entrada do pátio do que do santuário. Era uma caixa oca de madeira de acácia, revestida de bronze. Tinha 4 pontas onde o sacerdote ele colocava o sangue e uma grelha de bronze. E o altar será santíssimo. Tudo que tocar será santo, era o decreto divino. Todos os holocaustos do santuário eram queimados no altar de bronze. Nada era imolado ou queimado de oferta dentro do santuário. Nenhum sangue era derramado lá dentro. Lá, o próprio Senhor acendia esse fogo. Era Deus que acendia esse fogo. E esse fogo em algum momento se apagava? Ficava aceso como? Continuamente. Continuamente. Nunca deveria se apagar. Mas o sacerdote deveria colocar o quê? Lenha. Alguém sabe o significado disso? Gente, é tremendo. Ou seja, a oferta era queimada e ficava queimando ali. Mostrando o quê? A provisão que Deus dava de perdão. A provisão de absolvição, a provisão de reconciliação. Mas você tem isso de graça? Você aceita Jesus e não faz mais nada? Você precisa botar lenha para que o fogo perpetue. Que lenha é essa, gente? Estudo da Bíblia, do Espírito de profecia, meditação na palavra, oração, consagração. Se não botar lenha, o que acontece com o fogo do Espírito Santo? Ele apaga. Então, a lenha era organizada e tinha que ser colocada. Então, nós precisamos colocar lenha naquilo que já foi provido para nós. E colocar lenha é o quê? A consagração, a entrega, através de tudo que a Duda falou ali. Oração, meditação, memorização, estudo da palavra, oração, consagração total ao Senhor. O corpo inteiro do holocausto todo e porções das diversas ofertas eram queimadas sobre o altar de bronze. Consumia tudo que tipificava o pecado. E como o fogo estava aceso continuamente, também ele é chamado de altar da expiação contínua. Todo pecado deve ser posto de lado
antes que o pecador possa se reconciliar com Deus e morar na eternidade. Isso é sério. Todo mundo quer ir para o céu? Querem tirar os pecados acariciados? Precisamos. Porque com o pecado acariciado, não tem como estar diante da presença de Deus. O santuário está ensinando isso. Isso é muito sério. Hebreus 13:10, referiu-se a esse altar como um tipo de Cristo. Toda obra relacionada com o altar do holocausto tipificava a obra relacionada com a destruição do pecado. E uma obra que somente Cristo pode realizar. Só Ele pode fazer. E nenhum sacrifício, então, era imolado dentro do santuário. Era sempre onde? Fora, no pátio. Mas as ofertas eram imoladas somente no pátio. E o sangue e a carne eram levados pelo sacerdote para dentro do santuário. A constante queima sobre o altar daquilo que tipificava o pecado causava um acúmulo de cinzas que inicialmente eram colocadas do lado leste do altar e depois levadas para um lugar limpo fora do arraial. A gente vai ver isso melhor quando a gente estudar amanhã sobre as ofertas queimadas. E as cinzas representavam os pecados confessados dos justos. Eram as cinzas. Lembra que os pecados confessados dos justos vão ser jogados sobre a cabeça de quem? Do bode. Qual bode? Azazel. Que ele que é responsável por fazer o justo pecar. Ele vai levar os pecados de toda a humanidade? Não. Cada um vai pagar pelo seu próprio pecado. O bode de Azazel vai levar, porque Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Mas o bode de Azazel vai levar os pecados que fez o justo cometer. Praticamente todos os sacrifícios, então, eram imolados no pátio, na porta do tabernáculo da congregação. E, pois, quem entrava no pátio? O israelita podia entrar no santuário? Em nenhum lugar, nem no lugar santo, nem muito menos no Santíssimo. Então, o pecador chegava com o seu animalzinho onde? No pátio. Isso. Então, Cristo, o verdadeiro sacrifício antitípico, foi morto no local, no pátio antitípico, que é onde? A terra, né? Representa a terra. E então entrou no santuário antitípico nos céus e com seu próprio sangue e o mesmo corpo em que suportou nossos pecados no Calvário. E o altar de bronze do holocausto era símbolo da destruição final do pecado. Então, o fogo que destrói todo o pecado da terra, assim como o fogo do altar do bronze, descerá dos céus da parte de Deus e não se apagará enquanto houver pecado para ser consumido. Esse fogo que vai destruir a terra, depois no juízo final, vai destruir quem? Pecado e os pecadores, os ímpios que não quiseram se arrepender. Mas ele vai ficar consumido para sempre? Não. Enquanto tiver o quê? Matéria para queimar. Quem vai ser o último a queimar? Satanás e seus anjos, né? Então, os pecados são perdoados. Olha só que interessante. São apagados dos livros no santuário celestial, mas não são destruídos ali. Assim como no tipo, o fogo do altar de bronze no pátio consumia o que simbolicamente representava o pecado. E então, no antítipo, os ímpios estarão pela superfície da terra quando cai fogo do céu e os consome. Que coisa tremenda, né? E já mostrando no santuário terrestre o que iria acontecer. Toda obra realizada no pátio era típica da obra realizada na terra, enquanto a obra realizada no primeiro e no segundo compartimento é típica da obra realizada no céu. O próximo móvel do pátio, desse lugar é qual? A pia de bronze ou de cobre. O que significa? Purificação, limpeza, que era necessária para o serviço sacerdotal. Era uma preparação para entrar no santuário. O sacerdote poderia ministrar qualquer tarefa no santo ou mesmo no santíssimo uma vez por ano. Sei que
lavasse as mãos e os pés na pia? Se ele não fizesse isso, ele era digno de quê? De morte. Não poderia. Não poderia. Ou seja, não podemos nos achegar a Deus sem confissão dos pecados e sem a lavagem pelo sangue de Cristo. Só assim nós podemos adentrar junto ao trono da majestade, no santuário celestial, no trono do universo. É um privilégio a gente poder adentrar, mas nós precisamos confessar os nossos pecados antes de pedir qualquer coisa ao Senhor. Por isso que a confissão, ela deve ser diária, pontual, numerada, falada, especificada. E não, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Não. A pia está lá em Êxodo 30, localizava-se entre o altar de bronze e a porta do santuário. Ela e a sua base eram de bronze ou cobre. A água era mantida nela o tempo todo ali, para que os sacerdotes lavassem mãos e pés antes de entrar no santuário, para realizar qualquer serviço, ou quando eles voltavam de alguma atividade, eles também se lavavam ali. Ali eles deveriam também lavar mãos e pés quando chegassem ao altar para ministrar. Morte era pena por realizar o serviço diante do altar ou dentro do tabernáculo sem primeiro lavar-se. Lá em Marcos 16 fala, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Então, crer era aquilo no altar do sacrifício, e batizado representa a pia. Ali a gente está vendo essas duas orientações que estão em Marcos. Significava o quê? Purificação da nossa vida através da obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo, que é a obra de quê? De limpeza, purificação, lavagem. Quem é que está operando essa obra no nosso coração? O Espírito Santo, né? É Cristo habitando em nós e o Espírito Santo fazendo isso. Por isso que João 3,5 fala, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora nós vamos ver os 2 compartimentos do santuário propriamente dito. Quais são os nomes? Lugar santo, ou primeiro compartimento, e lugar santíssimo, ou segundo compartimento. Aqui a gente vai ver o significado deles e como era a disposição deles. O santuário propriamente dito media mais ou menos de 18 por 6 metros. Era confeccionado com essas tábuas de madeira de acácia. Que madeira é essa? Representava quem? Nós. Cobertos com ouro. Justiça de Cristo. 20 para o sul, 20 para o norte, 6 para o oeste, que a frente era uma cortina e era apoiada nas 2 bases de prata. Olha como lhe reluzia. Aqui era um ambiente de ouro puro, iluminado apenas pelo menorá. Menorá é o candelabro. E ao centro, diante do véu, está o altar do incenso. Agora a gente vai ver um móvel que ficava ao norte, que é a mesa com os pães da preposição. Aqui. Êxodo 25, 23 a 20. Os pães da mesa da proposição, nós vemos aqui as medidas. 90 centímetros, 45. Você vê que era um móvelzinho pequeno, feita de madeira de acácia, coberta de ouro, e possuía uma moldura de ouro. Deixa eu mostrar a moldura aqui, ó. Olha, essa moldura. Tá vendo? Então, os pães da proposição ficavam ali. Tinham 2 varas de madeira recobertas com ouro. E todo copo, prato, jarra, taça, era tudo de ouro. O que o Ivan ensinou hoje? Que todos os utensílios que ficavam mais próximos da presença de Deus eram de ouro. E vocês viram que onde ficava o sacerdote e o pecador eram feitos de que metal? Inferior. Um metal inferior, de bronze. Isso mesmo. E a mesa com os pães da proposição ficava colocada no lado norte, aqui, ó, do lado de cá, do lugar santo do santuário. No dia de sábado, olha só, gente, os levitas faziam 12 pães ou bolos de pães
asmos. O que é pão asmo? Sem fermento. E esses bolos ou pães eram colocados quentes sobre a mesa a cada sábado, dispostos em 2 fileiras ou pilhas de 6 e com incenso puro em cada fileira. Agora a pergunta é, eles eram cozidos no sábado? Sim ou não? Pode cozinhar no sábado? Pão comum, não. Mas pão sagrado, sim. Tinha que ser. Tudo do santuário, relacionado ao santuário, acontecia no sábado. Então, olha só o significado disso, gente, é tremendo demais. Durante toda a semana, o pão permanecia sobre a mesa. Então, hoje é sábado, vamos pensar assim. Então, eles iam cozer aquele pão. Aquele pão não era comido quente naquele dia pela turma de sacerdote. Eles comiam qual pão? O do sábado anterior. Aí esse pão quente era comido quando? No sábado da próxima semana. Ah lá, era chamado pão contínuo, ou seja, continuamente tinha pão. Não tinha nenhum momento em que não tivesse pão ali. Pão contínuo, ou pão da presença de Deus. E no final de semana era retirado e comido pelos sacerdotes e substituído por outros assados no sábado. Não era lícito fazer pão comum no sábado, como hoje as meninas já deixaram os pães prontos ali, né? Muito antes do sábado. Por quê? Não pode fazer esse tipo de cozimento no sábado. Mas o Senhor ordenou que os levitas preparassem o pão da proposição todos os sábados. Todo o serviço ligado à mesa do pão da proposição era feito no sábado. O pão era preparado e colocado sobre a mesa ainda quente. Ninguém vai perguntar o que é o ainda quente? Tem que ter um significado. Deus não faz nada por um acaso. Tudo tem um sentido. E no sábado seguinte, era removido e comido pelos sacerdotes naquele dia. O quente não, qual? O do sábado anterior. Era uma oferta contínua, permanecendo sempre diante do Senhor. E ensinava que o homem era totalmente dependente de Deus. Encontrou o seu cumprimento em Cristo. Jesus não é o pão vivo que desceu do céu. Então, o pão representa quem? Cristo. Ele é o verdadeiro pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E então ele acrescentou, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tendes vida em vós mesmos. O que significa comer a carne e o sangue de Cristo? Isso? Fala, Ivana. Comer a palavra de Deus, né? Então, o pão é o simbolismo da palavra que nós devemos comer. Então, a Bíblia veio diretamente de quem? De Deus. Agora aqui o quente, ó. Então, comê-la para receber seu poder vivificante significa recebê-la ainda quente diretamente do céu. Gente, isso é demais. Quem é que nos dá a palavra? Na hora, ali, quando você quer uma palavra. Quem é que dá? É Deus, enviado por Ele. Então, você recebe o quê? Ainda quente. Isso é demais. Deus é lindo, 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 lindo. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica será comparado a um sábio. A comunhão íntima com Deus a cada sábado. Por que essa troca era no sábado? Porque o sábado é um dia especial, né, determinado por Deus. Os sacerdotes não deveriam não somente colocar o pão quente sobre a mesa, mas mais tarde, na semana seguinte, esse mesmo pão deveria ser comido, tornar-se parte do seu próprio ser, era assimilado, assim como a palavra de Deus deve ser o quê? Assimilada por nós, na nossa mente, né? Então, quando os sacerdotes comiam o pão preparado no sábado anterior, eles absorviam, assim como recebiam força para as tarefas diárias. Do mesmo modo, quando nós comemos o pão bíblico, a palavra, a gente recebe o quê? Força espiritual
para vencer as batalhas da vida, daquele dia. E basta só comer aquele pão e daqui a uma semana eu como de novo? Por isso tem que ser um alimentar o quê? Diário, pão contínuo. Estudo contínuo da palavra de Deus. Não podemos estudar a Bíblia só pela manhã e deixar de estudar no restante do dia. Ou estudar pela manhã ou daqui a uma semana. Vocês estão percebendo que é o pão contínuo, a palavra contínua. Agora a gente vai falar do candelabro, ou castiçal. O candelabro de ouro é a luz que nunca se apaga. Era uma luz contínua. O testemunho constante e iluminação do Espírito. Também chamada pelos judeus de menorá. A luz contínua na escuridão. Era feito de ouro batido em forma de amendoeira. Gente, o que significa ouro batido? Aquele ouro fabricado sob golpes do martelo do artífice. Tinha cerca de 34 quilos de ouro. Então, o que o artífice faz? Ele talha, ele trabalha, ele labuta, ele molda. O que o nosso artífice faz no nosso caráter? Ele trabalha, ele molda, ele purifica, ele vai talhando ali. Ele não botou numa forma e fez vários de nós. Ele molda um por um. Isso é tremendo. Então, nós recebemos o golpe do martelo, que ele vai nos lapidando. E muitas vezes através de quê? De provações. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados para ter as obras de Cristo. E o candelabro ficava ao sul, então, para lá, para o lado, do lugar santo do primeiro compartimento. Agora eu vou pedir para o Ivan fazer um desenho aqui para mim. A Júlia, quer dizer. Julinha, põe a haste com uma cor e os braços com outra cor. Pode ser. Sumiu. Será que foi ali atrás que soltou? Julinha, pode fazer assim, ó. É. Só que a haste você põe diferente, com outra cor. Eu acho que é o cabo lá atrás do... Não, todas as hastes. Só a haste central, que é de outra cor. Isso. Obrigada. Então, Julinha, aqui. Aí desenha 3 bichinhos. Saiu de novo. Bom, vamos lá. Só para vocês entenderem, o candelabro, ele tinha 3 braços ou hastes de cada lado e uma haste central. E ele possuía 7 lâmpadas. Os espivitadores e apagadores também eram de ouro. E o azeite puro batido para a lâmpada contínua.
quer colocar no outro projetor? Apareceu. Desapareceu. É com mau contato. Bota no projetor do... Hã? Igor, tem como botar no outro projetor? Gente, o candelabro, no tipo, ele tinha 7 lâmpadas. No antítipo, diante do trono de Deus no céu, João viu as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E as lâmpadas no santuário deveriam permanecer o quê? Continuamente acesas. Isso. Agora tu desenha cada um assim, com 3 elementos cada um. Vai aparecer aqui. Apareceu grande. Com 3 elementos dentro. Bota 3 bolinhas dessas. Não, tu pega aqui e bota 3 bolinhas aqui. Então, olha só, gente. As lâmpadas do santuário terrestre permaneciam continuamente acesas. E o fulgor da nossa luz depende da condição do nosso coração. O Espírito está passando por toda a terra em busca daqueles cujos corações são perfeitos para com Deus. E com esses se mostrará forte. Sua luz não se apagará. Então, nós devemos permitir que o Espírito de Deus governe a nossa vida e, assim, compartilhar sua luz no mundo. Irmãos, a haste central do santuário, do candelabro, é quem? Cristo. As hastes representam o quê? Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Está soprado. Antes de eu mostrar, deixa eu falar aqui uma coisa. Somente o sumo sacerdote poderia executar a obra sagrada de acender as lâmpadas pela manhã e à tarde. Isso fazia com que era um candelabro contínuo. E Jesus está no meio dos 7 candelabros no céu. Isso mostra o quê? Nossa total dependência do Espírito Santo para guiar a nossa vida dia e noite. Nós não podemos compreender a palavra do Senhor sem o Espírito para iluminar a nossa mente. E a luz do candelabro representa os 7 Espíritos de Deus, que representa a ação do Espírito Santo em nós. Agora, é isso aqui que eu quero mostrar. Um detalhe especial. O candelabro, ele possuía 3 hastes de cada lado, uma haste central e 7 lâmpadas.
Só que a palavra de Deus fala que essas 7 lâmpadas, elas eram voltadas para a haste. Elas não iluminavam para cima. Elas iluminavam para onde? Para a haste. Quem é a haste? Aí a luz irradiava para todo o local. Gente, isso é demais. Olha só. Cada haste lateral possui 3 copos, que são esses copinhos aqui que a Júlia desenhou, ou hastes, ou, perdão, cálices. E cada copo ou cálice tinha uma amêndoa, um botão, 3 elementos. E que mais? Uma flor. Tudo fundidos em uma só peça de ouro. É como se eu estivesse desenhando aqui, ó, um triângulozinho, outro triângulo, aqui outro. Então, vejam bem, como vocês vão ver a palavra do Senhor aqui. Contando os elementos de cada cálice, nós temos, de um lado, 39 peças. Por quê? Aqui eu tenho 3. Uma amêndoa, um botão e uma flor. Aqui mais 3. Então, vamos somar? 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24. Agora vamos somar do lado de cá. A mesma coisa, né? 27 mais... Aqui tem 3. Oi? Não, aqui tem 4 amêndoas, mas cada... Amêndoa não, perdão. 4 cálices. Mas cada cálice tem quantas estruturas? Então, aqui eu tenho 3, 27, 30, 36 e 30 aí? Antigo e Novo Testamento. 66 peças. O que a palavra de Deus fala? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Nada é por um acaso. Tudo tem um significado. Tremendo, né? Saiu de novo. Ah, não voltou. Ali. E contando os cálices... Igor, eu acho melhor botar no outro projetor. Contando os cálices... então nós vimos. Contando os cálices de cada haste lateral, nós temos quantos cálices? 3, 6, 9. E aqui? Quantos são os frutos do Espírito Santo? 9. Ali. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Ou domínio próprio. E quais são os dons do Espírito? Quantos são? 9. Ali. Sabedoria, ciência, fé, dom de curar, operação de maravilhas, profecia, discernir os espíritos, a variedade de línguas, interpretação das línguas. Então, para nós sermos luz do mundo, como Jesus fala, vós sois a luz do mundo, nós precisamos ter o quê? A plenitude do Espírito Santo. Qual é a plenitude do Espírito Santo? O fruto do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. Aí sim, nós vamos refletir a luz de Cristo, que é a haste central. Gente, isso é tremendo. Vocês estão percebendo como a coisa é muito forte. Então, no Apocalipse fala que as 7 lâmpadas de fogo são os 7 Espíritos de Deus e envolve os dons e os frutos do Espírito. Então, aqui no candelabro, nós vemos o Espírito Santo representado por essa parte e Jesus representado pela haste central. E a lâmpada era voltada para ele. Isso também é demais. Como também lá em João 15 fala, né? Que Cristo é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Os ramos não têm vida se não tiver enxertado na videira verdadeira. E não tem vida se não adquirir o quê? A seiva do Espírito Santo. Então, Jesus é a haste central, que sustenta todos os ramos para que possam dar a luz. Cristo em nós.
E somente nós vamos dar luz se Cristo estiver em nós. As lâmpadas convergiam sua luz para o próprio candelabro pela frente. Está lá em Números 8:2, apontando para a haste central e espalhava pelo ambiente. Ali a gente fez analogia com João 15. E eu sou a luz do mundo e nós só vamos ser luzes do mundo para o mundo se nós estivermos conectados. Vamos estudar o último móvel do lugar santo. Elaine, quanto tempo eu ainda tenho? Oi? 20? Eu acho que a arca vai ter que ficar para amanhã. Vamos lá. O altar do incenso. Onde ficava o altar do incenso? Na direção da onde? Lá atrás é o quê? Espera aí. Se a frente é leste, se o pão está no norte e o candelabro está no sul, ele está voltado mais para perto do oeste. Isso. Mas ele ficava em que local? No lugar santo ou no santíssimo? Mas interessante é que Paulo não descreveu o altar do incenso como sendo um móvel do lugar santo. A gente já vai entender por quê. O altar de incenso, ele era posicionado estrategicamente antes do véu do santuário, na frente da entrada do lugar santíssimo. Ele também é chamado de altar de ouro, está em Êxodo 30, de 1 a 10. Estava diante do véu, no lugar santo. Ele era pequenininho, olha. Media cerca de 90 centímetros de altura e 45 de tamanho. Ele era quadradinho. Havia pontas nas extremidades, 4 pontas. E ele era feito de quê? Madeira de acácia, coberto de ouro puro. Isso. E ao redor havia também uma moldura. E tinha 4 chifres ou pontas. Para que essas pontas? Para aplicar o quê? O sangue. Isso. E debaixo da moldura havia argolas. E onde estavam as varas, porque ele servia para transporte. Porque a gente sabe que esse tabernáculo era móvel. Mas o que era colocado nele? Só o incenso? Era o quê? As brasas do altar do holocausto. A brasa viva. Ela era misturada com incenso aromático perfumado e colocado ali para queimar. O que isso significa? Não, mas o que significa? Por que tinha que trazer as brasas vivas do altar do holocausto? As brasas representavam o animal que foi morto, né, que foi imolado e foi queimado ali. Então, ali está representando o quê? Os nossos pecados que foram consumidos, porque foram confessados. Então, aquilo ali, nossos pecados confessados têm que chegar até onde? No Santíssimo. Mas pode chegar ao Santíssimo sem passar pelo altar do incenso? Sem estar misturado com o quê? O incenso. O que é o incenso, gente? A justiça de Cristo, os méritos da justiça de Cristo. Aí vai subir até o Pai como cheiro suave. Vocês entenderam? Não pode ter brasa subindo, porque é só pecado. Não tem como ter só mérito da justiça de Cristo. Tem que estar o pecado confessado chegando até o Pai. Então, Jesus, ele molda as nossas orações, ele transforma uma oração fria, uma oração sem nenhum vigor, sem fervor, numa oração que fervorosa ao Senhor. Ele molda, ele modifica as nossas orações através dele. Ele é composto por uma mistura de 4 resinas aromáticas em partes iguais. E na parte de dentro da moldura de ouro que circundava o topo do altar, fogo santo queimava continuamente, do qual subia fragrante fumaça do incenso, colocada todas as manhãs e toda tarde. Quem é que acendia esse fogo? Deus. Exatamente.
Ao pôr incenso sobre as brasas do altar, o fumo acendia. E como o véu entre o Santo e o Santíssimo não alcançava o teto, o incenso enchia aonde? O lugar santo e o Santíssimo. Por isso é que esse móvel, ele serve para os dois compartimentos. Alguns autores, eles dão a entender que ele faria parte do lugar santíssimo. Não que ele faça parte, mas ele servia também para o Santíssimo, porque chegava a sua fumaça até lá. Então, deste modo, o altar de incenso, embora estivesse no primeiro compartimento, servia igualmente ao segundo. Unicamente o sumo sacerdote devia realizar o sagrado ofício de colocar o incenso perante ao Senhor no altar de ouro. Gente, o sumo sacerdote, ele trabalhava só no 10º dia do 7º mês? Parece que foi ensinado assim para a gente. Ele só aparece nesse momento. Não, ele oficiava todos os dias. Quem é que acendia a lâmpada? Ele, candelabro. Quem é que ministrava essa oferta? Esse incenso aromático? Ele era o sumo sacerdote. O altar e o incenso eram um exemplo da obra que o nosso grande sumo sacerdote está realizando em nosso favor. Tudo deveria ser feito conforme o modelo que foi mostrado no monte. Então, o Espírito Santo não poderia apresentar as orações de pecadores mortais diante de um Deus puro e santo sem acrescentar o perfumado incenso da justiça de Cristo. Vocês entenderam? A palavra não fala, em Romanos 8, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis? Mas ele não pode interceder se não tiver o quê? Mesclado com o incenso aromático da justiça de Cristo. Então, se pedirdes alguma coisa ao meu Pai em meu nome, ele vô-la concederá. Ele era puro e santo, sem qualquer mancha de pecado. Então, é a justiça de Cristo que faz nossas orações serem aceitas diante do Pai. Nossas orações perfumadas pela justiça de Cristo são apresentadas pelo Espírito Santo perante o Pai. Uma nuvem de fumaça transportando a oração em incenso perfumado até o trono do infinito. Toda oração de fé chega ao ouvido do Deus do universo. Ele responde a todas? O que vocês acham? Sim. Ou na hora, ou em algum momento, mais para frente, ou ele fala, não. Ele sempre responde, de alguma forma. Não haveria outra parte do ministério diário que trouxesse o sacerdote tão diretamente à presença de Deus como a oferta do incenso. E o incenso subia, olha aqui, a irmã White fala em Patriarcas e Profetas, com as orações de Israel, representa os méritos da justiça e intercessão de Cristo, sua perfeita justiça que pela fé é atribuída ao seu povo e unicamente pode tornar aceitável a Deus o culto de seres pecadores. Diante do véu do lugar santíssimo, um altar de intercessão perpétua, diante do lugar santo, um altar de expiação contínua. Olha só que tremendo. Diante do véu, o altar de intercessão perpétua. Qual é o altar? Do incenso. E lá fora no pátio, um altar de expiação contínua, de perdão. Qual é? O altar dos holocaustos. Perfumado com os méritos da propiciação de Cristo, o incenso acende perante Deus, completa e inteiramente aceitável. Voltam então graciosas respostas. Assim, o altar de ouro era um altar de intercessão contínua, representando as orações do povo de Deus, subindo perante ele continuamente. Enquanto que o altar de bronze lá fora do pátio era um altar de expiação contínua, representando o afastamento e a destruição do pecado. A única coisa que nos separa de Deus e impede que as nossas orações sejam atendidas. Vocês estão vendo como os móveis eles se interagem, como as cerimônias oficiadas nos diferentes locais se interagem. Pode haver intercessão se não tiver o pátio primeiro?
Não. Tem que haver primeiro o quê? O que era feito no pátio? Confissão, absolvição, arrependimento. Somente assim a gente pode adentrar junto ao trono da majestade. Mediante quem estava ali no lugar santo, no altar do incenso? Mediante a justiça de Cristo. Um cordeiro era queimado sobre o altar de bronze no pátio. Todas as manhãs e à tarde. Era o cordeiro que, não sei se é a Júlia ou o Ivan que vão falar, sobre o holocausto contínuo. Toda manhã e toda tarde havia uma provisão. No mesmo momento em que o incenso era renovado sobre o altar de ouro. E Deus fala, buscar-me-ei e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. No santuário celestial existe um suprimento inesgotável da justiça de Cristo. No tipo, o incenso estava sempre subindo, tipificando a qualquer hora, a qualquer dia ou à noite, em qualquer momento, você pode se ajoelhar e clamar a Deus e Ele vai te ouvir. Deus fala assim, não vou te ouvir agora porque é de noite? Não. Por isso que é contínuo. A todo momento você pode estar elevando um pensamento a Deus e orando a Ele, clamando, pedindo ajuda, agradecendo, louvando. A sua oração vai ser ouvida. Lá no Salmo 20, verso 1, fala que Deus se inclina para responder às nossas orações. Ele já está respondendo quando a gente clama. Na parte da manhã, quando as tarefas do dia parecem mais do que a força humana pode suportar, a alma sobrecarregada pode lembrar que no tipo, um novo suprimento de incenso era colocado todas as manhãs. Então, a oração da manhã é para nos dar fortaleza para vencer as tentações do dia. E à noite? O incenso da noite. A oração da noite é para quê? Lá. É para quê? O que vocês acham? Agradecer por tudo que aconteceu durante o dia e confessar os pecados cometidos durante aquele dia. É a nossa oportunidade de novo de confissão de pecado. Então, o privilégio da oração é como fala Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. João, no Apocalipse, viu aqueles que ministravam diante do trono de Deus, segurando as suas mãos, taças cheias de incenso, que eram as orações dos santos. E essas orações eram aceitas. Agora, interessante é que qualquer pessoa que tentasse fabricar aqueles quatro aromas para fazer perfume para ele em casa, o que ia acontecer com ele? Era extirpado do meio do povo. Que alguém poderia falar, olha que perfume delicioso, eu vou fazer um para mim e ficar usando em casa. Não podia. Porque era um perfume o quê? Sagrado. Oi? Exclusivo. Era exclusivo. E outro, nenhum outro fogo deveria ser usado para queimar o incenso, a não ser aqueles retirados do altar do holocausto, que quem acendeu? Deus. Se oferecesse fogo estranho, o que queria acontecer? Morria fulminado. Alguém pode dar um exemplo de 2 pessoas que ofereceram fogo estranho no incensário e foram fulminados na hora? Quem? Nadab e Abiú, filhos de quem? De Arão. Eles morreram na hora. Não pôde. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreram imediatamente. O que significa o fogo estranho? Fala, Paula. Isso. As nossas próprias justiças. É fazer a nossa própria vontade diante da vontade expressa de Deus. Isso é acender fogo estranho no santuário. Isso é muito sério.
Então, é a justiça própria, é a não dependência de Deus, é achar que você pode fazer tudo por você mesmo. Ah, eu quero fazer isso, mas Deus já prescreveu outra coisa. E quando você vai contra aquilo que Deus falou, você está acendendo fogo estranho. E as pontas do altar de ouro eram tocadas muitas vezes com o sangue da oferta pelo pecado, tipificando que foi a morte de Cristo que tornou possível que as nossas orações sejam atendidas e que possamos ser vestidos com a sua justiça. Então, esse altar, lá dentro, o sangue era colocado nas pontas do altar, naqueles chifres, para mostrar o quê? Que é através do sangue de Cristo que as nossas orações chegam até o Pai Celestial. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, fala assim: as orações simples, ditas pelo Espírito Santo, subirão pelos portões entreabertos, a porta aberta que Cristo declarou. A porta que eu abri, ninguém pode fechar. Essas orações misturadas com o incenso da perfeição de Cristo acenderão como fragrância ao Pai. E as respostas virão. Amém. Louvado seja Deus. O sumo sacerdote aspergiu sangue quente sobre o propiciatório no dia da expiação. E a nuvem de incenso subia diante de Deus. E confessamos os nossos pecados e suplicamos a eficácia do sangue expiatório de Cristo. Nós vamos encerrar com esse tema, e amanhã a gente vai falar sobre o lugar santíssimo, vamos falar sobre a arca, que é bem tremendo também o significado, e nós vamos conversar também um pouco sobre as ofertas queimadas, tá bom? Então, como hoje ficou um pouco longo, teve que parar, então, hoje a gente vai encerrar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois da oração, a gente pode conversar um pouquinho, só para não atrapalhar a gravação. Vamos, então, orar ao Senhor. Nosso bondoso e amado Pai, que habita nas alturas dos céus, louvamos e bendizemos o teu santo nome, Senhor, porque só o Senhor é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, Pai. Pai querido, nós estudamos essas maravilhas que o Senhor nos ensinou de uma forma tão didática. O Senhor explanou diante de nós o plano da redenção. Obrigada, Senhor, por esse plano de salvação, por Cristo que foi morto desde a fundação do mundo. Ele é o cordeiro, ele é o pão, ele é o candelabro, a haste central. São os méritos da justiça de Cristo que estão no altar do incenso. E ele é o sumo sacerdote que faz a mediação. Tudo, absolutamente tudo no santuário aponta para Cristo, nosso Senhor Jesus. E toda a sua obra de mediação, de intercessão, de salvação, de redenção. Ó Pai querido, quanto amor. Um amor que não cabe no universo. Que nós possamos, Senhor, aprender a cada dia de Ti. Senhor, nos ajude a reconhecer as nossas falhas, a pedir perdão todos os dias, Senhor, por nossos pecados, a enumerar os nossos pecados por ignorância, a enumerar nossos pecados por culpa e falar ao Senhor e receber junto ao trono de graça esse perdão que provém diretamente de Ti, Pai. Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por todos esses ensinamentos que o Senhor tem nos mostrado. Obrigado, Pai, porque o Senhor quer fazer uma obra grandiosa na vida de cada um que aqui está. O Senhor quer fazer uma obra de purificação. O Senhor quer fazer uma obra de redenção, uma obra de completa entrega. Por isso, Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas a Ti. Colocamos os nossos gostos, os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos pensamentos, tudo no Teu altar, Senhor. Nós queremos entregar toda a nossa vida a Ti. E por isso nós nos submetemos completamente à Tua vontade, Pai. Para que o Senhor opere em nós o Seu querer e Seu efetuar segundo a Sua boa vontade. Pai querido, nós estamos agora dando permissão para que o Senhor possa operar em nós esse milagre.
para que as suas obras da sua justiça possam ser manifestadas em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, por essas bênçãos. Abençoe a todo acampante que aqui está, todo aquele que veio para ouvir do maná do céu. Nós te agradecemos essas bênçãos em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Amém. Deus seja louvado.